Um segredo dos bastidores europeus acaba de vazar, revelando o poder avassalador do melhor da América. A verdade sobre a recusa desse craque finalmente veio à tona e o motivo é um soco no estômago de quem preza pela grandeza do nosso manto. Uma decisão institucional incrível que foi travada no último segundo por uma escolha pessoal que ninguém esperava. Fala, nação rubro-negra! Se você é Flamengo e quer notícia direto ao ponto, sem enrolação, você tá no lugar certo, já se inscreve aí. E para garantir que você saia informado rápido, cronometrei no máximo 5 minutos para cada notícia de hoje. Sem rodeios. Primeiro, a confissão do atacante argentino, que rejeitou o Flamengo depois da mudança histórica nas nossas transmissões, e fechamos com um chapéu estratégico no rival por um novo goleiro. Esmaga o like e vem comigo! A revelação de Lucas Beltrão ao canal Ezequiel no YouTube abre uma ferida que muitos na Gávea tentaram cicatrizar em silêncio. A dificuldade de repatriar talentos que colocam o sonho europeu acima da soberania do futebol sul-americano. O cenário exposto pelo atacante argentino é cirúrgico e detalha uma investida agressiva do Flamengo, que colocou na mesa da Fiorentina nada menos que 15 milhões de euros, aproximadamente 95 milhões de reais na cotação da época. O clube italiano, seduzido pelo valor astronômico para os padrões continentais, deu o aval imediato para a transferência. A engenharia financeira estava pronta, o contrato estava redigido, mas o entrave foi puramente humano e ambicioso por parte do atleta. Beltrán admitiu que o interesse era concreto e que houve uma pressão real do rubro-negro para que ele assumisse o posto de referência no ataque, mas a decisão final, de caráter estritamente pessoal, foi permanecer no velho continente, mesmo que isso custasse um banco de reservas ou empréstimos subsequentes. Essa negativa impacta diretamente no planejamento estratégico do melhor da América. Quando o Flamengo dispõe de quase 100 milhões de reais por um único nome, ele não está apenas buscando um jogador, está buscando uma solução definitiva para o setor que hoje sobrecarrega o nosso camisa 9. É inadmissível pensar que uma instituição com a saúde financeira e a vitrine global que o Flamengo possui precisa improvisar nomes como o Bruno Henrique ou o Gonçalo Plata centralizados, porque é uma peça de mercado e decidiu que o Valência seria um destino mais atraente. Analisando o scout do Beltrán, entendemos o motivo da obsessão do departamento de futebol. Com apenas 24 anos, ele possui uma mobilidade que Pedro, por suas características de pivô clássico, não entrega em transições rápidas. O argentino tem um refino técnico das categorias de base do River Plate e uma combatividade que encaixaria perfeitamente na pressão alta exigida por Filipe Luís. Ver o Flamengo ser preterido por um jogador que hoje soma apenas 3 gols em 17 partidas na Espanha é um choque de realidade que precisa ser debatida. O dinheiro compra o passe, mas como convencer o atleta de que ser protagonista no maior do continente é maior do que ser figurante na Europa? Historicamente, essa situação remete ao esforço monumental que o clube fez para trazer nomes como Gerson ou Pedro no passado. A diferença é que aqueles entenderam que o Flamengo é a plataforma definitiva para quem busca seleção e títulos de expressão. Beltrán, por outro lado, reconheceu em uma entrevista que Pedro é o melhor centroavante brasileiro da atualidade e que o Flamengo é top 3 da América do Sul. Mas esse reconhecimento soa como um prêmio de consolação para uma torcida que quer resultados em campo. Se esse movimento tivesse se concretizado, o teto desse time seria estratosférico, criando uma variação tática onde Pedro poderia ter um companheiro de área móvel, algo que não vemos com essa qualidade técnica desde a saída de Gabigol. O prejuízo institucional aqui é o tempo perdido. O Flamengo insiste em nomes como Caio Jorge, onde os valores já ultrapassam os 188 milhões de reais, mostrando que a inflação do mercado para o rubro-negro é implacável. Você, torcedor, aceitaria essa postura de um jogador que reconhece a grandeza do Flamengo, mas prefere a mediocridade em um time médio da Espanha? É vergonhoso ver o scout de elite do clube trabalhar meses em um nome para receber um não baseado em um conforto geográfico. A diretoria agiu com a mão firme que a instituição exige ao pressionar pela contratação, mas o vácuo deixado por Beltrán obrigou o técnico a improvisar e sobrecarregar o elenco na última temporada. A venda de Juninho ao Pumas e a escassez de opções reais de centroavante mostram que o erro estratégico não foi na tentativa de compra, mas na falta de um plano B à altura no momento em que a negativa do argentino foi confirmada. Projetando o futuro, se o Flamengo não fechar com um nome como Cauã Elias ou insistir em valores irreais por Caio Jorge, continuaremos reféns de uma única peça de referência. O Flamengo é o melhor da América e não pode se dar ao luxo de esperar pela vontade de quem não entende o peso dessa camisa.
O mercado precisa saber que o manto sagrado não é segunda opção para ninguém. E essa revelação de Beltrán serve como um alerta de que o prestígio internacional do clube é gigante, mas a execução final das contratações precisa de um poder de convencimento tão monumental quanto o nosso saldo bancário. E o relógio não para, nação! Entramos agora nos nossos próximos minutos para falar sobre a revolução nas transmissões internacionais e a guerra pelo goleiro Andrew. Sem enrolação, direto ao ponto. O Flamengo acaba de oficializar um movimento estratégico de mestre que redefine sua presença global. Segundo informações confirmadas pelo próprio clube através da Flamengo TV, o rubro-negro rompeu com o modelo arcaico do pay-per-view internacional para adotar uma estratégia de democratização digital. A partir desta temporada, serão 29 partidas exibidas gratuitamente no YouTube para quem estiver fora do Brasil. Esse movimento não é apenas uma bondade institucional, é uma manobra agressiva de expansão de marca. O clube entende que para ser o melhor da América e um gigante mundial, ele precisa estar acessível. Ter o João Guilherme narrando em português e o Gustavo Huerta em espanhol é um checkmate no mercado latino e europeu. O impacto no império é imediato. Enquanto os rivais ficam presos a contratos de distribuição limitados, o Flamengo utiliza sua plataforma própria para falar com milhões. É uma aula de gestão que transforma o torcedor imigrante em um embaixador ativo da nossa grandeza. Mas enquanto o clube brilha no marketing, o campo de batalha das transferências ferve. O Flamengo oficializou uma proposta de pré-contrato para o goleiro Andrew, do Gil Vicente, conforme apurado pelo GE e observado de perto por Felipe Luiz e José Boto em Portugal, o arqueiro de 24 anos é a peça escolhida para garantir a sucessão debaixo das traves. Andrew não é apenas um nome comum. Sua análise técnica revela um loeiro moderno com envergadura monumental e uma saída de bola que poucos no Brasil possuem. Ele foi forjado na base do Botafogo, mas se agigantou na Europa. E é aqui que a rivalidade incendeia. O clube de General Severiano também quer o jogador, oferecendo a titularidade imediata. No entanto, o Flamengo joga com o peso da sua camisa e um projeto de longo prazo. A diretoria está tentando antecipar a vinda dele já para janeiro, negociando valores com o Gil Vicente para não esperar o fim do contrato. Isso remete à era de ouro, onde o Flamengo buscava os melhores onde quer que estivessem, sem dar chances para os vizinhos. Comparar essa disputa com o Botafogo é lembrar que para o melhor da América não basta contratar, é preciso mostrar quem tem a hegemonia do Rio e do continente. Se Andrew aceitar o desafio da Gávea, o teto da nossa defesa sobe para um nível incrível, criando uma sombra real para o Rossi e elevando o nível de competitividade. Se falhar em fechar o negócio, o prejuízo não é apenas técnico, mas de imagem, por permitir que um rival direto vença uma disputa de mercado. Você aceitaria perder um talento desses para o Botafogo só porque lá ele seria titular absoluto? Ou você concorda que quem quer ser grandioso tem que lutar por espaço no maior elenco do país? É inadmissível ver o Flamengo recuar em uma negociação dessas. O scout de elite já deu o veredito. Andrew é o futuro. O movimento de observar o atleta em loco mostra um profissionalismo monumental da comissão técnica de Felipe Luiz. Estamos falando de um cenário e se, onde o Flamengo passa a ter 2 goleiros de nível europeu brigando por um, algo que não víamos com tanta intensidade há anos. A estratégia de expansão digital com as transmissões gratuitas no YouTube e a busca por talentos internacionais como Andrew formam o combo perfeito da soberania rubro-negra. O Flamengo não quer apenas ganhar no domingo, ele quer dominar a narrativa do futebol 24 horas por dia. O anúncio da estreia contra a Portuguesa e o grande teste contra o Internacional em fevereiro já mostram que o planejamento está em rota de colisão com o sucesso. É estratégico, é ousado e é o que se espera de quem manda na América. Se o que debatemos agora há pouco sobre as manobras no mercado europeu te deixou indignado, o que eu vou revelar sobre este próximo ponto é um divisor de águas estratégico que mexe com o brilho de cada um de nós. Conforme divulgado amplamente pela imprensa mineira e confirmado pelas movimentações do Zenit na Rússia, o Cruzeiro acertou a contratação de Gerson, o nosso eterno Coringa. A transação gira em torno de 30 milhões de euros, aproximadamente 188 bilhões de reais. E o que era um rumor virou um golpe direto na nossa nostalgia. O Zenit aceitou a investida e o anúncio oficial é iminente.
Para piorar o cenário, o técnico Tite, em sua apresentação oficial na Toca da Raposa, já detalhou como pretende usar a versatilidade do atleta, exaltando sua capacidade de articulação e domínio técnico. É vergonhoso ver um jogador com a história do Gerson, que vestiu o manto sagrado em 253 partidas e conquistou títulos monumentais, retornar ao Brasil para vestir outra camisa que não seja do melhor da América. O impacto no Império é profundo e dói na alma do torcedor. Ver a torcida do Cruzeiro utilizar o bordão "duro dorme" para provocar o Flamengo é escárnio inadmissível. Eles se sentem no topo porque legaram nossa oferta de 207 milhões por Caio Jorge e agora levam um dos nossos maiores símbolos recentes. Estrategicamente, o Flamengo perde não apenas um ídolo, mas a chance de manter sua hegemonia psicológica sobre os rivais nacionais. Tecnicamente, a análise do Tite está correta. Gerson é um jogador incrível, capaz de atuar como segundo volante, meia central ou externo. Ele dita o ritmo do jogo. No Flamengo, ele era o termômetro. No Cruzeiro, ele será o pilar de um projeto que tenta desafiar nossa soberania. Comparar esse retorno com a saída dele em 2025, quando os russos pagaram 160 milhões de reais, mostra que o mercado é volátil, mas a nossa gestão não pode permitir que ídolos dessa magnitude se tornem armas contra nós. Isso remete a erros estratégicos do passado, onde perdemos o controle sobre atletas que ainda tinham lenha para queimar em alto nível. O cenário "e se" aqui é preocupante. Se Gerson encaixar no esquema do Tite e liderar o Cruzeiro a títulos, o prejuízo institucional para a diretoria do Flamengo será histórico. Como explicar para a nação que deixamos o Coringa escapar para um rival que hoje nos peita no mercado? É um movimento que exige uma resposta imediata e grandiosa à altura da nossa grandeza. A provocação mineira é combustível para que o Flamengo entenda que não basta ser o mais rico, é preciso ser o mais dominante em todas as frentes. E agora, para fechar com chave de ouro e responder o que todo mundo quer saber, chegou a hora da verdade. Afinal, o Flamengo errou ao não atravessar essa negociação? A resposta é dolorosa, mas necessária. Sim, por mais que o elenco seja qualificado, permitir que um jogador com o DNA vencedor do Gerson reforce um concorrente direto sob o comando de um técnico que o conhece como ninguém é um erro estratégico inadmissível. O Flamengo deveria ter usado sua saúde financeira monumental para garantir que o Coringa só voltasse para o lugar de onde ele foi realmente feliz e soberano. Hoje desvendamos a confissão de Lucas Beltrán sobre a recusa de 95 milhões de reais, analisamos a revolução digital das transmissões internacionais do Mengão no YouTube, detalhamos a guerra silenciosa com o Botafogo pelo goleiro Andrew e, por fim, dissecamos o impacto doloroso da ida de Gerson para o Cruzeiro. Para continuar acompanhando a verdade sem filtro sobre o melhor da América, inscreva-se agora, ative o sino e faça parte da nação que exige excelência. Aqui as notícias são diárias, verídicas e com a profundidade que o Flamengo exige. Até a próxima e nação!